Fala pessoal, aqui é a professora Jane, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre as temidas escolas literárias. Mas calma, eu preparei para vocês uma visão geral, para que possamos entender primeiramente como elas são organizadas. Assim, nos próximos vídeos a gente pode se aprofundar em cada uma delas, já tendo essa visão geral. Mas então vamos começar. A primeira coisa que precisamos entender é que os estudos da literatura são tradicionalmente feitos com base nessa linha do tempo que iremos conhecer hoje. Ela serve para traçar um paralelo entre os acontecimentos históricos e as produções literárias. Esta maneira de organizar a literatura, agrupando escritores de cada época em suas características estilísticas, facilitam uma visão geral de toda a produção literária até os dias de hoje e as suas mudanças junto ao pensamento humano. O nosso foco aqui será a literatura em língua portuguesa. Então, para começar, sabemos que antes mesmo da chegada dos portugueses ao Brasil, já haviam produções artísticas europeias que viriam a ser as principais influências para a construção cultural do Brasil. A literatura portuguesa se deu em 3 etapas principais que são chamadas de Era Medieval, Era Clássica e Era Romântica ou Moderna. A Era Medieval se iniciou com o trovadorismo e o humanismo, escolas literárias europeias que não chegaram ao Brasil, mas que além de influenciar a literatura brasileira, costumam ser muito cobradas em exames como o Enem. Já a Era Clássica, nós temos o classicismo, que também não chegou ao Brasil, mas o barroco e o arcadismo, sim, tinham representações brasileiras. Por fim, temos a era romântica ou moderna, com o romantismo, o realismo, naturalismo, o simbolismo e o modernismo. Agora, em relação à literatura brasileira, a divisão é feita em 2 fases: Era colonial e Era nacional. A Era colonial é representada por toda a literatura produzida no Brasil colônia, quando ainda não possuíamos uma identidade literária própria e produzíamos textos com influências europeias, em especial a literatura portuguesa. Ela é representada pelas seguintes escolas literárias: o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. A segunda fase é a Era Nacional, que aí sim é reunida toda a produção dos primeiros escritores que buscaram uma autonomia literária, para a criação de uma literatura genuinamente brasileira, livre das influências europeias. A Era Nacional é representada pelas seguintes escolas literárias: o romantismo, realismo e naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, o pré-modernismo e o modernismo. Agora que já compreendemos essas 2 divisões, iremos passar rapidamente por cada uma das escolas, mas a ideia é termos um vídeo completo sobre cada uma delas. Deixe aí nos comentários se vocês querem que eu faça esses vídeos. Como eu disse no começo, a ideia de hoje é termos uma visão mais geral da literatura portuguesa. Começando pelo trovadorismo, que foi o primeiro movimento literário de língua portuguesa, a poesia e a música se misturavam em 4 tipos de cantigas que eram carregadas de valores típicos da Idade Média. A seguir, temos o humanismo, que foi difundido na Europa no século XV e valorizava o saber crítico e as potencialidades da condição humana. O quinhentismo se resume a qualquer produção feita em 1500, época do descobrimento do Brasil. Os textos desse período são de caráter informativo e pedagógicos. Já o classicismo tem como a principal característica a imitação dos modelos clássicos grego-romano, o humanismo e a busca pela perfeição. No período barroco, havia uma crise do homem com a igreja, e essa escola literária aparece com a intenção de reconciliar o homem com a fé. O arcadismo é marcado principalmente pela simplicidade dos temas abordados, como a exaltação da natureza e a linguagem mais simples. Chegamos agora à Era Nacional,
que, como falamos, são caracterizadas pela autonomia da literatura brasileira, pois a partir daqui já éramos independentes de Portugal. Iniciamos essa era com o Romantismo. Essa escola literária se caracteriza pelo tema do amor constante e do sofrimento. No Brasil, o Romantismo é dividido em 3 fases. Como expliquei, se vocês quiserem, faremos vídeos individuais explicando melhor cada escola. Agora, o realismo é o oposto do romantismo. Essa escola usa uma linguagem clara e objetiva e tem como temática principal os problemas sociais da sua época. O naturalismo e o parnasianismo surgiram na mesma época que os movimentos realistas, sendo o naturalismo uma radicalização do realismo com temáticas mais polêmicas. Já o parnasianismo, a busca pela perfeição era uma característica junto ao resgate de valores do classicismo. E então surge o simbolismo na França em oposição ao realismo e ao naturalismo. Movidos pelos ideais românticos e se estendendo aos palcos teatrais e às artes plásticas. No pré-modernismo, começam a surgir um nacionalismo crítico no Brasil. E, finalmente, no modernismo, a tradição clássica é rompida e se tem o início da formação de uma identidade genuinamente brasileira. Assim como o romantismo, o modernismo também se divide em 3 fases. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aqui uma visão geral do que são as escolas literárias e não esqueçam de se inscrever, deixar um joinha e comentar sobre os temas que querem ver por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.